Vamos lá? Quem quer começar, hein? Quem vai ser o primeiro grupo a apresentar, hein? Com vocês? Vamos? Eu vou ajudando aqui, para todo mundo visualizar, vai falar, vou colocar aqui no quadro. Qual foi o processo? Aplicação? Habilitação. Ok. Aham. Vou botar nas etapas. Que informação que ele tem que passar? Assim, o ofício é a mídia que a informação vai, mas o que é importante conter no ofício? Só isso quero... Ah. E claro, a identificação da unidade, né? Ok. O que ele recebe como retorno? Ou seja, o que é feito com essa informação e o que é? Uhum. Ah. O que é avaliar o serviço? Tá. Avaliar a necessidade do serviço. Ok. E o que é o... Tá. E isso é uma coisa legal, que a gente tem essa coisa assim, abrir o processo. Na verdade, o processo é uma sequência de atividades que a gente tem, só que a gente, no serviço público, a gente registra todo o nosso passo num calhamaço de papel, né, que a gente acaba chamando de processo. Ele em si não é uma necessidade. O importante é que assim, quase todos os nossos problemas internos são problemas de fluxo de informação. O processo é um bom exemplo desse. O despacho, a informação que vai, esse é o importante. Ah, não, o processo físico é uma das maneiras de você circular a informação. Mas, vamos lá, você abre um processo, qual a importância desse processo? Qual o caminho dele, o que ele passeia lá para fazer? E aí, instrução é o quê? Você dá o parecer se aquela... Aham. Tá. Tá. Mas aí não tem os dados, né? Aham. Essa informação, então, é verificada em termos de auditoria, não é declarada pelo... Uhum. Tá. Aí depois... E o que a vigilância sanitária vê? E aí depois disso, quem dá o parecer, tem mais alguma etapa de levantamento?
Aham. Tá. E pra quê? Pra ele aprovar ou não? Sim. Assim. Esse aqui é um bom exemplo. Não sei se vocês fizeram a alternativa, mas assim, boa parte, como a gente falou assim, serviço público, o seu trabalho aqui é produzir informações, coletar informações e no final produzir um parecer se pode ou não pode, né? Assim como o tribunal. E quase todo esse tipo de problema você reduz num problema de fluxo de informação. Ou seja, você precisa de informações de trabalho, algumas dessas podem ser declaradas. Por exemplo, se pegar isso aqui, por que ele já não encaminha? Ou seja, por que ele já não encaminha esses documentos aqui direto na primeira? Então, assim, primeira coisa, eu preciso ter acesso. Exatamente. Então, você não deveria ter essa parte à linha. Auditoria, e isso inclui o tribunal ou esse trabalho que está sendo feito, né, nessas duas linhas, realmente, olha, eu preciso validar um determinado dado. Na verdade, até esses dados que são daqui, estrutura, condições, pessoal, isso também já poderia ser tudo prestado. A auditoria não necessariamente ela precisa ser o primeiro contato com aquele dado. Porque assim, se tem uma experiência que a gente tem na auditoria toda vez que você pergunta, você tem isso aqui, ele fala que não tem, você não precisa nem verificar. Não, assim, toda vez que ele assume que é ruim, olha, você pode dar uma nota de 1 a 5 para a higiene. Se ele der 0, você pode ter... De 1 a 5 ele deu 0, é horrível. De 1 a 5 ele deu 1, você não precisa nem olhar. Todo mundo assim, quando é ruim, ele está declarando. Quando ele der 5, aí você audita. Então assim, geralmente quando a gente faz levantamentos, pode ele já prestar, ou seja, pega todas as informações que você vai levantar e já deixa ele se autodeclarar, e você já reduz seu escopo. Mas tudo bem, preciso ir a campo ou preciso de indício. O interessante é que até a auditoria, essa ideia assim, vou a campo para verificar isso. Não necessariamente, por exemplo, se eu quero ver os profissionais ou alguma coisa, às vezes tem outras fontes de informação que são mais fidedignas do que a auditoria em loco. Por exemplo, o tribunal tem uma dificuldade grande que a gente tem de identificar funcionário fantasma. Tem uma denúncia que Joãozinho não vai lá nunca. Então eu vou lá, vou fazer uma auditoria para funcionário fantasma. Joãozinho está lá de 9 às 18, que não arreda pé, o melhor funcionário chega antes, sai tarde. Ou seja, não necessariamente em loco você vai ter. Mas, por exemplo, se você vai atrás de rastros que trazem isso, por exemplo, vou pegar posso pegar o Joãozinho, se ele não aparece lá, ele provavelmente está fazendo outra coisa em outro lugar. Então posso bater ele com a RAS, com outra coisa, para ver se tem outro emprego, para ver se é funcionário de outro órgão. E a gente achou médico aqui em termos de acumulação, nosso recorde são 13 matrículas. Ou seja, quem disse que funcionário não trabalha? Funcionário público trabalha, esse trabalha pra caramba, atende a 13. Então assim, esse é o nosso recorde. Mas ou seja, você pode falar o seguinte, você não tem como estar aqui porque você está em 13 outros lugares ao mesmo tempo. Ou você também atende privado no outro. E até outros que são indiretos, como a gente falou assim, mais do que você pegar o cartão de ponto, eu falo o seguinte, o que você produz aqui? Você gera atendimento, você gera uma ficha de atendimento daquele ali. Ah não, sou médico, mas nunca atendi ninguém. Sei lá, só gerencio. Tá bom, então vamos aqui pelo menos pegar o teu relatório, os teus e-mails aqui. Geralmente você tem outros rastros que essas informações para fins de auditoria são mais fidedignas. Sejam sensores como câmeras, alguma coisa, sejam dados fora. Não necessariamente você precisa avaliar a estrutura, a condição de higiene diretamente no local. Mas em alguns casos sim. Tem que ir lá ver para ver como é que está a situação, como é que está o trabalho. E essa parte toda, é aquilo que você falou assim, esse é um dos grandes maus do processo físico, do processo. Ele é sequencial. Por que ele tem que ir para SES para ir para o Ministério? Mas na verdade você tem que entender que todo mundo aqui só quer informação. E a mesma informação que chega ali poderia já chegar aqui e aqui ao mesmo tempo. Cada um já fazia o seu trabalho à parte. Eventualmente para cá, se é só uma questão de passar, e aí uma coisa que a gente vê no processo, por que ele está passando a Estado alguma coisa? A Secretaria de Estado faz alguma avaliação ou ele é só remete para o outro? Quando você fala em informação, você pode estar falando em todo mundo acessando a mesma coisa ao mesmo tempo. E cada um introduzindo o seu adicional de
ah não, está ok para fins de vigilância, está ok para fins de auditoria, ao mesmo tempo. Então assim, a maior parte dos problemas que a gente tem, ele pode ser traduzido num problema de gestão de informação. Se você, a informação está chegando em quem tem que chegar para produzir novas informações, o processo corre bem mais rápido. Tem um grupozinho pequeno aqui, tem outro grupo aqui? Esse aqui é um grandão, aí tem um pequenininho de vocês lá. Vai, como é que é o de vocês? Então vamos ver primeiro como é que ele é hoje. Vou pegar aqui, né? Tem vários. Tem software específico, nosso colega ali atrás está até com Visio, que é da Microsoft, é tipo para isso. Mas também na falta o Smart Art aqui da apresentação funciona. Então ele é atendido pelo médico. Ah, interesse municipal, né? Aham. Hum, tá. Aham. Ah, não, na verdade ele não realiza, ele só recebe. Só recebe solicitação, né? Aí pelo menos avisa a data que vai ser. Avisa a data da resposta. Tá. Aham. Entendi. Aham. Tá. Então, aí ele volta, aí ele vai lá fazer o exame. Aham. Aí ele já pode, aí ele já pode voltar no médico, ele tem que agendar com o médico. Então, mas ele já chega lá direto no médico, ao médico. É, só pra gente pegar como é hoje. Você vê a mesma coisa. Basicamente ele quer saber assim, o que você precisa para resolver esse problema. Eu preciso saber a capacidade de atendimento que os postos têm para aquele tipo de exame e saber a ocupação dele, ou seja, ao longo do tempo. Porque assim, eu só quero ter uma resposta de quando você é agendado, né? Ou seja, não, aquilo que a gente falou. Às vezes, a maneira como a gente trata o cidadão é pior do que o resultado. Assim, talvez ele não fique nem tão chateado, porque a nossa expectativa já em relação à saúde que seja daqui a um mês. Mas olha quantas vezes ele vai e volta para descobrir que é daqui a um mês. E aí, né? Né? É o que você falou assim, olha quantos que nesse caminho não dá mais trabalho pra gente, porque já morreu no meio do caminho. Quantos que desistem, falam, não vou fazer mais nada e fica com a dor. Ah, aham, tá.
Ah, você vê, ou seja, qual o problema daqui? É que a gente está falando assim, as coisas parecem simples, mas você vê, é um processo que hoje existe, está sendo feito desse jeito ali. E basicamente é um problema de informação. Se você tiver informação das vagas para cada tipo de exame e da ocupação, claro, não adianta falar que são 20 por dia, isso resolve. Ah, não, mas eu preciso fazer um sistema RP para controlar isso. Não, eu acabei de fazer um para vocês aqui já. Não, é verdade, assim, é aquilo que a gente fala é o seguinte, é claro que um sistema próprio resolve 90%. Mas isso aqui é uma planilha do Google Docs. Quem não conhece, é uma ferramenta que é gratuita, fica aberta. Qual a diferença dela? Várias pessoas podem acessar a mesma planilha, cada um com uma permissão diferente. Então, por exemplo, o teu problema. Olha, eu sei que o exame de sangue eu tenho 4 vagas para cada meia hora e alguma coisa. Simplesmente isso aqui for acessível, você começar a colocar José, Maria, né, João. Tem uma hora que simplesmente fala assim, ó, esse dia esgotou, vai para o outro. Mas, ou seja, todo mundo pode lançar na mesma linha. Essa informação que você precisa, da quantidade de vagas para cada tipo de exame. Pode virar uma BIM ou pode virar outra coisa. E se votando, pouco a gente vai. Assim, acontece quando você vai comprar ingresso de cinema. Você compra online, a cadeirinha está lá. Daqui a 5 minutos ela não está lá. Por quê? Alguém foi lá e ocupou. Mas aí você procura do lado. Assim, esses problemas que a gente tem hoje na administração, a gente vai falar de coisas avançadas hoje, mas a gente ainda está. Soluções básicas resolvem 90%. Precisamos da informação que ela esteja compartilhada e acessível para todo mundo. Você vê, uma disponibilidade de vagas, não, preciso de um sistema de agendamento que cada um coloque. Não, começa com uma planilha. Sim, tanto não só de um município, né? Vocês compartilham, vocês estão inserindo leitos e alguma coisa no conjunto. Então, mas aí o que você acaba fazendo? É uma escolha. Que você fala assim, internet. Não tem internet? Não. Internet hoje você tem via satélite em qualquer lugar. É mais caro alguma coisa e vai isso. Quanto custa uma internet via satélite hoje? 50, 500 reais. Uma internet em qualquer lugar. Eu sei que meu avô tinha fazendo no meio do Espírito Santo e tinha botado isso lá. Então assim, 500 reais. Quanto custa um servidor para ficar pegando... Assim, não, estou pegando assim, só quantos servidores são alocados a mais só para isso. Ah, não, preciso de 2, porque isso aqui eu mando para lá, ele vai lá para a secretaria, volta. E aí, assim, você tem que escolher a linha racional. Eu sei que a gente tem... É onde você investe. Não, aí eu não vou nem entrar. Eu não vou nem entrar nessa seara. Eu não vou nem entrar nessa seara. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, olha, eu tenho ciência, a gente fez um programa, a gente até fez um programa de auditoria, que foi o ProSaúde, eu até tenho ciência que já tem essa linha. Mas isso aqui é um exemplo seguinte, não esperem grandes sistemas ou alguma coisa. Hoje você tem soluções gratuitas, estão acessíveis, isso aqui resolve. Ou seja, a importância eu preciso ter informação das vagas e se estão preenchidas ou não. Isso aqui te resolve. Então seria um problema que, ó, saiu daqui já com software. Por quê? Porque tem empresas que estão dando isso de graça. Mas claro, com a evolução daquilo ali, ah não, mas eu tenho um programa que se o médico faltar no dia, ele automaticamente cancela e já avisa o outro, já joga a agenda de todo mundo para o dia seguinte. Ou seja, é claro que com mais investimento você vai ter uma solução mais refinada. Mas nada impede de começar amanhã, depois com alguma coisa. Quer mandar por e-mail já? Não, é porque o dele tá bonitinho.
Aham. Sim. A necessidade. É plano anual ou necessidade? Levantamento, necessidade de capacitação? Tá. Uhum. Aham. Ok. Uhum. Aham. Geral. Esse aqui, mais ou menos, é também nosso dia a dia aqui da escola de contas, né? Como falou, a gente tem um plano anual também de levantamento de necessidade de capacitação, avaliação de desempenho. Porque, como a gente falou, não é sair capacitando todo mundo em qualquer coisa. Tá? A gente já teve pedido de cursos de mergulho. É servidor, ou seja, pode solicitar qualquer coisa. Então, o que você quer fazer? Eu quero fazer um curso de mergulho. Então, por quê? Sei lá, auditar petróleo, eu vou ter que mergulhar 2.000 metros e... Mas, ou seja, não é porque o servidor quer que a gente vai sair capacitando tudo em qualquer coisa. É importante você ter uma orientação da própria organização, ou seja, o que eu quero, que conhecimento que eu quero que meus servidores adquiram. Geralmente, a ciência ajuda isso, então você tem essa linha. A infra, professor, divulgação é o nosso básico para trabalhar. Inscrição e matrícula, né? Hoje a gente resolveu, só para vocês terem ideia, não sei qual a estrutura que vocês usam, mas, por exemplo, a gente aqui tem o sistema de gestão acadêmica. Só para vocês terem ideia do impacto que foi um modelo de gestão de informação, a escola ela foi uma ampliação de um instituto que já existia, que era o ISE, Instituto Correia, aqui no tribunal. Na época eu trabalhava lá, isso foi antes de 95, 93, 94. Nós tínhamos 75 servidores alocados. A gente fazia basicamente tudo na mão, divulgava, recebia ofício, matriculava no curso, imprimia certificado 1 a 1. E a gente conseguia treinar cerca de 500 a 700 alunos por ano. Aí resolvemos boa parte dos nossos sistemas, ou seja, hoje a divulgação é feita lá no site, que só matrícula vocês mesmos fazem. A gente só confirma, vocês só priorizam os cursos. A avaliação de reação, vocês no final desse curso vão estar recebendo um link para preencher online. E até o certificado é gerado e disponibilizado no sistema. Antes a gente imprimia, gerava ofício, encaminhava isso para lá. Agora não. Cada um de vocês vai receber só um link, vocês vão poder imprimir o certificado, ele tem uma linha de verificação. Na hora que vocês apresentarem no RH para fim de benefício, ele entra no site e valida. Hoje, a escola inteira, porque a gente ainda passou a fazer outras áreas, como estudos de pesquisa, outra coisa, mas o setor de capacitação, que era o antigo ISE hoje, tem 7 pessoas. E a gente treina 10 mil por ano. Ou seja, por quê? Vocês estavam... eu ainda estou ganhando, hein, proporcionalmente, tá? Se a informação chegar do jeito que eu preciso, da maneira que eu preciso para tomar decisão, e qual é a decisão que realmente a gente toma? Na matrícula, realmente, vou botar o comissionado ou vou botar o efetivo. Quem vem do município tem um representante municipal que não só autoriza vocês virem, mas bota em ordem de prioridade. Então, se faltar vaga, a gente segue a ordem. Assim, hoje a informação chega para a gente muito mais mastigado e hoje a gente coloca.
Ah, isso aqui já é o limite que a gente tem? Não, a gente estava lembrando, e isso aqui é um processo, vou ver se eu até abro para vocês, mas é um projeto que a gente está com agora, mas, por exemplo, para fins de conservação, isso, a gente tem qualificação funcional, isso deve ter alguma coisa parecida, vários órgãos têm. Ou seja, se o nosso técnico desenvolve uma quantidade de treinamento por ano, tem um adicional. E ainda hoje, mesmo para o funcionário do tribunal, ele circula por 9 setores, demora 6 meses porque passa na PGT, volta, o certificado é emitido pela escola e volta para a escola para dizer se é ok. A gente até o final do ano está automatizando isso, vai ser um processo por ano feito pelo RH. Então, assim, tem potencial para melhoria. Nosso grupo aqui da frente. Acabou o grupo. Pulei alguém aí? Não, né? Qual de vocês? Aham, claro. Eu depois. Tá. Aquisição ou só o cadastro? Fazer aquisição ou só o cadastro? Depois da aquisição. Da aquisição. Tá. Aham, solicitar. Aham, sim. Não avaliavam se atendeu ou não. Já chegava. Tá. Pessoal, vamos ver a colega aqui. Aham. Então antes, ele pedia, você entregava o estoque, né? Uhum. Tá. Como é que passou a ser isso depois? Aham. Você consolida. Uhum. Ok. Uhum. Ok. Aham. Hum. Essa sequência não é a melhor forma de mostrar, não, mas como. É. Ah, tá. Uhum.
Entendi. Uhum. Tá. Bem planejado. É, uma coisa interessante, qualquer setor de compra, na verdade, a gente sempre é muito reativo, né? Ou seja, eu fico ali parado e chego os pedidos e eu consolido. Eu fiz lá pela FRJ, pedido lá da reitoria, um trabalho lá no Carlos Chagas Filho, né, que é o secretário lá da UFRJ, e a gente, da engenharia de produção, fala assim, pô, a gente tem engenheiro de produção, tem um problema lá de suprimentos, vamos usar nossos alunos para fazer o outro. Então a gente foi lá fazer um trabalho exatamente o seguinte, ó, qual o problema do hospital? A gente concentrou em compras e estoque. Assim, que é engraçado que você fala da saúde, você pensa logo no medicamento, no atendimento médico, na qualidade da formação. Não, boa parte dos problemas de morrer gente é por causa de problemas administrativos, como falta produto, falta alguma coisa, você pode ter os melhores médicos, os melhores equipamentos, e você não faz o atendimento. Então focamos lá. Funcionava antes, ou seja, pede, né? Quem precisa de álcool, aí todo mundo pedia. Chegava meio que emergencial, porque ele chegava assim, não é que quem vai precisar de álcool, está acabando o álcool, amanhã vai acabar, então entrava no emergencial, comprava, e aí quanto que pediam? E perguntava assim, quem mais quer álcool? Todo mundo. E aí na hora que iam ver, comprava uma quantidade absurda. Por quê? Porque exatamente com medo, não era má fé, mas com medo de faltar, porque na última experiência demorou muito, levou, cada setor pedia uma quantidade enorme e fazia um estoquezinho, assim, tinham vários estoques escondidos. Ele chegava, aí saía do controle, ele entrava como material de consumo, e na hora que você vê, estava debaixo da mesa. E tinha todo assim, com boas intenções, mas tinha um tráfico interno de produtos. Tipo assim, acabei aqui, liga lá para a enfermagem, vê se eles têm alguma coisa escondida lá. Porque no registro do estoque já estava zerado. Então, assim, uma coisa que a gente viu lá não adianta, você não pode confiar a tua estimativa de compras no pedido das pessoas. Ou seja, o que você tem que fazer é estimar a demanda com base na linha. E aí, o que a gente começou a fazer? Olha só, eu sei os atendimentos que vocês têm. Então, sei, pelo teu histórico, já que é registrado, principalmente por causa de cobrança no SUS, eu sei o que você atendeu, quais são os procedimentos, quais foram as doenças. E você já tem mais ou menos uma relação entre o atendimento e o material que você consome para cada atendimento. Sei lá, tá com dor de cabeça, é um Tilenol. Você tá com uma infecção, A, B, C e D equipamentos. É claro que não é uma ciência exata, mas você, mais do que perguntar, fala assim, eu sei de um órgão como um tribunal, não deveria vir nunca por pedido. Eu sei o consumo, eu sei o histórico de consumo de papel, de toner, de alguma coisa, e nunca deveria sair de uma normalidade. A não ser que fale assim, olha, agora a gente vai auditar muito mais. O consumo do material, tanto permanente quanto outro, ele é previsível, você pode se preparar para essa linha. Aqui no tribunal a gente no máximo não imprime papel, no hospital morre gente. Né? Então, assim, é uma coisa que você precisa ter essa linha. Você nunca deve... É engraçado que, assim, no setor público acontece muito. Mas gestão de estoque em qualquer empresa, você quase nunca... Uma quebra de estoque é uma coisa de 1 a cada anos. Porque, na verdade, você mantém sempre teu estoque. Isso aqui depois, se vocês fizerem gestão de operação, a gente vê isso. No que a gente chama de um estoque de segurança. Ou seja, tem um estoque de segurança e eu já sei qual é o meu ponto de reposição. Meu ponto de reposição. Eu vou manter o meu estoque mínimo, eu não vou lotar. Se você ter o teu estoque de produtos, ele vai ser roubado, ele vai estragar, é caro manter. Você sempre quer manter o teu estoque o mínimo possível, mas você nunca, teoricamente, deveria usar esse estoque de segurança. Quando você usa é o seguinte, olha, ou eu tive um consumo muito acelerado, e aí usei um pouquinho, mas já faço a reposição, ou não, demorou a entregar, entendeu? Então acaba entrando também aqui no outro. Vai controlar isso. Então, assim, setores de compra, a gente, assim, aqui no tribunal não é diferente, tá? Embora eu esteja falando isso, não estou dizendo que a gente faz estimativa de demanda e compra, mas você consegue calcular, em vez de perguntar, esperar a demanda, você já pode calcular qual vai ser. Mesmo equipamentos, computador. Não, cada produto tem um ciclo de vida. Você pode estimar exatamente, comprou um computador hoje, o ciclo de vida do computador é 5 anos, 7.
Então, assim, você já pode se preparar para naquele período colocar. Não quer dizer que você não possa dar manutenção, mas tem uma hora que até a manutenção é mais cara do que a reposição. Assim, essas linhas vale a pena. E aí, mais do que a parte da demanda, que hoje em dia é o teu input geral, o que você deveria ter como informação básica do teu processo seria o teu histórico de consumo. Então, me dá um exemplo de material de patrimônio que seja imprevisível quando você vai precisar. Mas, é isso que então, é isso que eu ia falar. Não é que é imprevisível. Ah, de repente, ontem tinha 100, eu cheguei de manhã, tinha 200 pessoas novas. Não é, o serviço público é um processo que eu estou contratando, a questão é, a informação não está chegando para você. Para você estimar a demanda de cadeira, é por isso que eu ia falar assim, mesa e cadeira, ou eu estou fazendo uma ala nova, ou estou contratando gente. E é um processo longo, né? Ou seja, o que não está acontecendo primeiro eles contratam, quando está no final, falam assim, olha, é emergência comprar 200 cadeiras. Então não é emergência, você já sabe, estou contratando, vai ter um concurso, vai ter uma contratação. Então assim, dá para chegar lá. Para a gente tomar café, eu não sei também, aqui são quantos grupos? 3. Ah. Hum. Também. Uhum. Vai. É o que, Dom? Aham. Uhum. Sim, cadastro. Uhum. É, na verdade, não é que ela tem que vir, né? Não, assim, se ela tem registro, ela não pode emitir pronto. É uma registra, é igual certidão negativa. Ela é só negativa. Se eu não posso emitir a negativa, eu falo assim, não pode, você vai ter que ir lá regularizar e pronto. Na prática, não é nem ela. Aí, sim. É, sim. E aí eles poderiam enviar isso. Sim. Ok. Isso já está sendo feito, porque hoje também é a mesma coisa. A gente já tem tecnologia, eu sei que a gente ia pegar a papel, mas, por exemplo, juntar de documentos. No mínimo, você pode pedir que ele assine digitalmente, ou seja, pode ter a responsabilização. Se ele, documentos falsos, seja entregar lá, seja no outro, dá o mesmo problema. Então, se eu vou lá, digitalmente entrego, ou coloco ali e entreguei um documento falso, você está sujeito à mesma coisa. E é engraçado que a gente tem muito apego à assinatura, né? Não, mas o documento tem que estar assinado. Alguém já fez perícia de algum, ou seja, vocês já receberam algum documento do trabalho de vocês e mandaram periciar porque estavam duvidando da assinatura? Já foi alguma vez você pegou aquilo ali como critério? Não, a assinatura aqui é falsa, colocou. Não, na verdade, assim, qualquer rabisco que a gente fizer, porque assim,
eu não conheço ninguém, o tribunal tem isso para ofício, mas quase ninguém tem o registro da assinatura original, banco de assinatura. E se vier meu nome assinado de qualquer maneira, qualquer órgão aceita, porque está assinado. Já outros não, ou seja, a conferência em outros fatores dá. Assim, já daria. Como que a receita está... Se você hoje cai na malha fina, e você cai na malha fina antes até de uma análise de algum auditor efetivamente, eu te aviso, ó, essa nota fiscal aqui que você tentou botar para educação, ela tem um CFO que não é compatível. Ou você corrige, né, simplesmente ali mesmo já tira ela e salva, ou não, você já apresenta os documentos ali. Em última análise, eu preciso envolver as pessoas, mas em alguns casos já estão nessa linha. Tá? Outro grupo ali. Ah, sim, sim. Aham, aham, uhum, aham, aham, engraçado assim, é uma discussão à parte, mas essa questão de saúde por demanda judicial atrapalha todo o nosso planejamento. Né? Porque em termos de orçamento, alguma coisa vai ter que sair do orçamento da saúde e às vezes para comprar um medicamento, assim, é difícil avaliar o mérito ou não. Às vezes para salvar uma pessoa, você gasta o que você salvaria 10 mil. Né? Você acaba desviando e no final do ano você não consegue entender. Eu acho que minimamente tem pessoal do Tribunal de Justiça aí, claro que a saúde é um direito, tem que ser atendido, mas tem que ver a melhor forma de fazer isso. O ideal é que você já tivesse até uma previsão, né, como vocês falaram ali, estimar isso, ver quais medicamentos. Essa ideia de você fazer, isso é engraçado, e parte é culpa do tribunal, né? Você gerar um processo de licitação para chegar no resultado que você já sabe. Né? Então, preciso ir publicar para ter ele vazio. Ou seja, tem como solucionar isso, que é o caso de habilitação de cadastro de fornecedores, você compartilha isso, a própria informação, ou seja, o problema é que às vezes a gente fica preso na lei e ou seja, gera um trabalho enorme para atender uma legislação. É como o nosso colega está falando, poxa, nunca atualizaram os limites de valores para licitação, concorrência. Né? E a 866, 96. A gente está batendo 20 anos. Em 20 anos a cerveja já disparou, o outro, e a gente está ali. Por quê? Porque alguém com má técnica legislativa jogou um valor monetário dentro de uma lei, que é sempre fadado a estar errado. Exatamente. Vai desatualizar certamente, né? Ou seja, mas na hora parece uma boa ideia. Mas realmente, se vocês conseguirem colocar esses dois e a gente regulamentar, vai dar um ganho aí. Nosso último grupo aí, para desenvolvimento de... Assim.
Aham. Uhum. É uma capacitação emergencial. Ah, sim. Entendi. Aham. Uhum. Tá. Uhum. Ok. Uhum. Ok. Sim. Uhum. Ok. Pô, entendi. Ok. Ótimo, como falou assim, isso é parte de um plano. É claro, isso aqui é uma coisa interessante, sim, mas toda estratégia que a gente faz, todo plano que você coloca pela própria natureza, ele sempre está sujeito a mudanças. Tá? A gente faz planejamento estratégico, faz planejamento tonal, é normal que apareça. Eu perguntei, assim, realmente com dúvida, assim, o que é um treinamento emergencial, mas no caso de vocês é real. É que eu fico imaginando meu técnico. Pô, de repente eu descobri que eu tenho que aprender licitação. Né? Eu caí aqui, me caí. Mas realmente, uma epidemia, chikungunya, eu sabia. É, porque às vezes, assim, eu sempre gosto de separar uma coisa que é emergente ou uma coisa que a gente se coloca numa situação de emergência. Eu falei, se eu descubro amanhã que eu tenho que capacitar meus técnicos em licitação, não é emergência, ou seja, não é uma emergência. Eu me coloquei numa situação que não capacitei e agora é emergente. Aqui não, mas vocês não. Realmente, tem uma epidemia, ninguém ouviu falar de chikungunya, os médicos não estão preparados e de repente isso apareceu. Né? Realmente é uma situação emergencial. É, essa divulgação nos cursos, como falou, é interessante só uma parte, né? Ou seja, o pessoal da saúde que foi inscrito ali pela secretaria, levanta a mão aí. Veio, tem um pessoal que foi pela secretaria, né? Teve umas 10 vagas que vieram com eles. Vocês já tinham ouvido falar na escola de contas?
Né? Porque a escola de contas existe desde 2005. E a gente às vezes acha, parte da premissa que está divulgado. Então, eu existo, eu tenho um site, então está divulgado. A gente sabe que não é real. É difícil você chegar em todas as áreas do governo, tem outra coisa. Aqui foi até um caso de parceria, desculpa se foi um convênio imposto. Na verdade, a gente já tinha. Mas é uma maneira de que você tem de divulgar nessa linha. Daqui interessante é o padrão normal, ou seja, seleção, resultado. Essa ideia de registrar em banco de dados. Eu botei aqui especificamente num ponto para perguntar o seguinte. Tá bom, registrei no banco de dados, investi tempo em guardar essa informação. O que você vai fazer com ela? A capacitação ela caminha junto com a gente tinha comentado outra com a ideia do banco de especialistas. Né? Não adianta eu ter as pessoas pagam uma pós, elas estão fazendo uma pós no Sírio-Libanês, né? Ainda daqui a pouco eu esqueço, assim, quem sabe quem fez o curso, quem aplicou. Né? Ou seja, eu realmente saber e se preocupar com essa aplicação. O curso é engraçado, é um investimento que na estratégia ele tem a maior relação, a relação causal mais longa em resultado. E, por exemplo, estou treinando vocês aqui agora. A primeira coisa que vocês têm que pensar é o seguinte, qual é o custo desse curso? O que vocês colocarem aqui? Uma sala de aula, um projetor e o professor? Qual é o custo disso aqui para o Estado? Não, mas assim, o que vocês botariam na conta? É só o cafezinho, a água e alguma coisa? Qual é a parte mais cara desse curso? A parte mais cara são vocês. São 50 pessoas que estão 2 dias aqui, ou seja, eu teria que reembolsar, se você for pegar, é o salário de 2 dias de vocês de 50 pessoas. Então, assim, é um investimento pesado. Tirar 50 pessoas do pós-trabalho, os médicos não estão atendendo, os auditores não estão auditando, a gente está investindo. Isso aqui é um investimento pesado. Se eu somar o salário de vocês, a estrutura física é bobeira. E eu preciso ter um retorno. Ou seja, só que é uma relação causal grande. Por quê? Vocês estão aqui. Só parte de vocês vai aprender, realmente entender ou aprender alguma coisa. Por isso que você faz a avaliação, prova, que você vê, alguns entenderam, outros não entenderam. Dos que entenderam, não necessariamente todo mundo vai pegar o conhecimento e vai aplicar no trabalho. Simplesmente, achei muito legal, gostei e guardei para mim. Tem alguns que talvez o conhecimento assim, esteja no público errado. Quer aplicar, mas não pode. Para aqueles que querem aplicar e podem aplicar, talvez simplesmente não queiram aplicar. Ainda aquele grupo menor ainda, um pessoal vai lá e aplica. E não necessariamente vai ter um benefício positivo. Pode aplicar e não ter o impacto que esperava. Então, no final da conta, o que eu quero é que, vamos dizer, dos 50, dos 5 que aplicam e tragam um resultado positivo, paguem a hora de vocês todos. Então, assim, toda a capacitação, a relação entre, assim, porque é uma das maiores dificuldades, é avaliar impactos por causa dessa sequência que você tem causal muito longo. E ainda assim saber se ele valeu a pena, porque o custo é alto e o retorno é incerto. Então, assim, no final você tem que estimular, ter isso aqui programado. Não é só uma questão de treinei e deixo a cargo dele se ele vai aplicar ou não. Treinei um médico, mas eu tenho que identificar e acompanhar se ele está aplicando ou não. Um pouquinho o retorno. Fechamos ou tem mais um grupo? Já mandou? Raul S? Sim. Uhum. Porque assim, o mais difícil é que, vamos lá, fiz o curso, 3 coisas podem acontecer na verdade. Você vai lá e mede a participação das pequenas empresas nas compras. Se não aconteceu nada, o problema resolve aí. Legal, fiz, não melhorou nada, então já sei que
não teve reação. Pode acontecer o seguinte, ele pode aumentar e pode cair. Você separa também que aquilo ali foi de acordo com o seu curso. Fez ou não fez. Em geral, você também não pode usar uma métrica sua, como falou, tem que buscar uma métrica fora. A gente tem buscado, por exemplo, a gente está com uma iniciativa agora, porque esse ano eles já começaram com um trabalho em cima do controle externo, controle interno, chamado Edificando o Controle Interno, e já fizeram um modelo de maturidade e aplicaram nos municípios como um todo. A gente entrou em parceria com eles, a gente está fazendo, assim como a gente está querendo para a saúde, criar um programa mais amplo. Então, assim, não é um curso de 16 horas e vou dizer que eu melhorei o controle interno. Quero criar um programa de formação para o controle interno. E como é que eu sei se isso tem impacto ou não? Então, assim, eu tenho uma coisa que é importantíssima. Primeira coisa, tem que ter uma fotografia do antes. É o que me deu. Né? E vai ser uma coisa e essa mesma pesquisa vai ser repetida a cada 6 meses. A gente vai pegar grupos focais. Por exemplo, vou me dedicar à região que teve o menor desempenho nesse aqui. E aplicar o programa inteiro. Aí nesse universo menor, ou seja, vou reavaliar ele daqui a 6 meses para ver se tem. Ainda assim não dá para atribuir tudo para mim. Pode ter fatores externos, a pessoa fez outro curso, a curva de aprendizado normal, mas pelo menos o máximo que você vai conseguir chegar é esse. Parece que existe uma relação causal entre o que eu faço e uma melhoria do desempenho deles. A quanto? Não sei precisar. Mas geralmente quando você compara locais que você aplicou isso com locais que você não aplicou, você tem, ou seja, um grupo de controle para você colocar. Mas assim, é um esforço grande. E aí entra até a pergunta, por que você está fazendo isso? Você vai reajustar seu curso, alguma coisa? O esforço para a avaliação disso é bem complicado. Mas assim, é possível, nessa linha, teria que aplicar isso em determinados municípios, separar, ver o que foi antes, depois, se teve ou não, o que aconteceu com o grupo que se aplicou, do que não aplicou. Provavelmente você vai ter um pequeno aumento nos dois, vai ver se esse aumento é significante. E também não basta ser só significante, tem que ser estatisticamente significante, que também é uma outra conta. Isso aqui aumentou em 10%, isso aqui em 11%, oba, ganhei. Não, tem que ter além de uma margem de segurança. Então assim, é possível, tem técnicas, mas não é fácil. A gente está tentando fazer agora com pilotos específicos. Parte do que a gente está querendo fazer de criar programas completos vem do que eu sei que um curso de saúde que a gente já tinha não vai modificar a saúde. Então, eu preciso de uma coisa mais ampla para pelo menos parte do benefício eu dizer que foi por causa do treinamento. Deixa eu ver aqui no nosso colega aqui. Esse aqui é o mapeamento do processo para emissão de passe escolar, né, universitário. Então, ele cadastra um protocolo. Isso aqui ele digita os dados ou ele entrega? Entrega a cópia. A gente adora papel, né? Sim. Temos. Sim, é uma tendência. E isso aqui a gente passou por isso outro dia. Ou seja, aposentadoria. Eu quero o CPF da pessoa. A gente teve que convencer, isso foi agora, 2014, que você não quer o CPF, ou seja, principalmente a carteira de identidade. Eu quero a carteira de identidade. Você não quer a carteira de identidade. Você quer o nome e a data de nascimento dele. Ou seja, você quer o dado. Você não precisa do o documento é um suporte probatório daquele dado. Só que assim, por exemplo, carteira de identidade, é melhor eu pegar a xerox da carteira de identidade ou é melhor pegar o CPF dele, bater na receita e pegar todos esses dados? É mais difícil. Mais difícil. O papel, você bota qualquer coisa. Não. A administração toda está caminhando junto. O Tribunal de Contas não exigia CPF até outro dia. Só passou a acompanhar a CPF em 97, 98. Antes não, é um dado dispensável, eu quero tua matrícula. A matrícula você troca, tem 3, tem alguma coisa. Mas realmente, ou seja, é uma mudança de cultura, mas tem que convencer que você não quer o papel, o dado. Uhum. De novo, né?
Aham. O protocolo. Aham. Entrega, né? É. Pô, aí, e você vê, como falou, assim, tem dados, e isso aqui é uma coisa que a gente tem que se acostumar. Ah, eu quero que você venha a declaração da faculdade. É mais fácil para a gente, tanto para processar, colocar, você pedir para as faculdades mandarem a lista de alunos, do que você pedir para cada um entregar uma declaração para a faculdade, ou seja, isso gera trabalho na secretaria da faculdade também. Ela tem que colocar, então, fala assim, quer saber, em vez de você mandar isso, todo mês você manda um Excel com a relação de alunos. Eu subo isso no banco. Então, assim, a gente tem que ir na fonte, nota, eu quero mais é mais fácil a linha de emitir. Pelo que você está falando que ele vai falando, na verdade você não precisa nem do PAC em si. É comprovante, celular, alguma coisa, para mostrar ali. Então, assim, o próprio passe único, ou seja, aí é mais refinado, mas o bilhete único atualiza na central e ele vai ter o crédito ali ou não. Então você já tem a linha. Mas, ou seja, é engraçado, a gente fechou aqui, vê que a gente fica falando em grandes avanços, mas a gente continua fazendo processos que, assim, parece que são feitos para maltratar. Né? Ou seja, não, mas para mim funciona porque sempre foi assim. Mas notem que quando você joga no papel, só de você olhar ali, e veja o seguinte, todos esses aqui, a gente não falou, é muito mais um problema de gestão de informação do que informação chegar, com quem chegar, onde ter, vai comprar melhor, vai ter previsão de demanda, eu já consigo emitir imediatamente, tenho a aplicação do conhecimento. Basicamente o que a gente precisa no trabalho é informação, ou seja, mas que ela venha numa qualidade certa da linha e até que tenha as verificações. Precisar, olha, duvido do CPF, eu posso ir lá na Receita, duvido do boleto da faculdade, eu posso pedir para a faculdade. É mais complicado você se inserir numa lista que a faculdade me manda do que você trazer um boleto. Traz um boleto, traz uma declaração, né? Carteirinha da faculdade. Tem carteirinha da faculdade, você joga no Google, assim, carteirinha da UFRJ, você, deve ter até site, você já bota a foto, já sai assinado pelo reitor. Né? Então, assim, a gente fica pegado a essa questão do documento, e o documento é uma das coisas mais fáceis. Hoje qualquer criança falsifica qualquer documento. Se pelo menos a gente tivesse não, eu quero do coisa, eu vou ter um cadastro. Você tem um cadastro de assinatura dos reitores para saber se a declaração está vindo assinada? Nada, vem um papel assinado
Ah, não, isso aqui entregou. Né? Então, assim, a gente precisa rever. A gente faz um processo que é burocrático, ele não garante a segurança em termos de não pagar para a pessoa errada, e meio que faz para penalizar o cidadão. A gente precisa entender essa. Toda vez que a gente faz os 3 horas, 4 horas, 2 dias do cidadão, vocês estão tirando dias de trabalho produtivo no seu município, no seu estado. Então não é só uma coisa assim, ele que se dane, é nós contra eles, eu quero o meu mastigado, ele que demore 10 dias. Não, você tem que entender que você está tirando dinheiro da economia do seu estado, do seu município. Então, pessoal, fechou esse aqui. A gente ia parar para café, mas hoje vamos parar para almoço. Vamos parar para almoço, então? Vou dar um almoço folgado. Vou fazer o seguinte, deixa eu passar 2 slides aqui. Passar 2 slides aqui, a gente... Só para fechar esse aqui. Tá? Tem. 2 slides aqui a gente fecha. Pessoal, então assim, só para vocês verem, também dá para fazer esse processo, mas dá para fazer por cargo também. Como falou, quando a gente parte para a ideia do funcionário, o que ele deve estar... Pessoal, passar mais um pouquinho aqui só para a gente fechar esse ponto. Então assim, você pode fazer essa abordagem de processo, a gente mostrou aqui, olhar para o processo e ver que informação preciso. Eventualmente você pode fazer por cargo ou função, para desempenhar aquela função, o que eu preciso. E aí você cai para segundo, essa ideia mais da gestão de competência. Né? Se eu tenho um auditor aqui no tribunal, eu posso entender o seguinte, que conhecimentos ele precisa para realizar o trabalho dele. Direito administrativo, direito constitucional, análise de dados, que seria o meu conhecimento. Em termos de habilidade, não é só você ter o conhecimento técnico, ou seja, o conhecimento técnico te ajuda a passar no concurso. Fui lá, decorei todo o Código Civil, decorei tudo no concurso, você tira 10. Marcar o objetivo ali é com você. Mas para você aplicar esse conhecimento na prática, tem outros conhecimentos, outras habilidades que vão integrar isso, que vão te colocar. Eu posso entender tudo de direito administrativo, mas se eu não sei escrever, elaborar um parecer com lógica, aquele conhecimento não vai se transformar no produto que o tribunal espera. Eu sei tudo, ou seja, sou enciclopédia de medicina. Tá, mas eu não consigo interagir com o paciente, eu não consigo explicar para ele alguma coisa, você não sai com o paciente curado. Então assim, você tem determinadas habilidades que tem a ver com a operacionalização desse conhecimento. E por fim tem essa ideia de atitude, que é o querer fazer. Né? O quanto as pessoas do serviço público sabem, ou seja, são capacitados, detêm o conhecimento, conseguiriam fazer aquilo, mas simplesmente não tem atitude de fazer, não quero fazer, não quer. Na palestra que eu vi da saúde, que a gente estava discutindo isso também, pessoal, a gente falando de segurança do paciente, a questão de lavar as mãos. Quantidade de infecção só por causa de lavar as mãos. Você acha que os enfermeiros não sabem que precisam lavar as mãos? A gente precisa ficar treinando ele. E vocês precisam lavar as mãos, porque mão suja leva infecção? Você acha que eles não têm habilidade para lavar as mãos da forma correta? Falta é atitude, ou seja, não, isso aqui não vou fazer pronto, ou seja, mais um comportamento diante da linha. Então, assim, essas 3 linhas são importantes para você compor essa competência. Aqui no tribunal a gente fez um trabalho, não que seja o melhor exemplo, mas é um exemplo real. A gente mapeou tanto competências de liderança quanto competências técnicas. Então, por exemplo, se eu pegar aqui uma competência da ouvidoria, que é um órgão que vários setores têm. O material, depois, se vocês quiserem, eu passo o e-mail da CPDAF aí. Aqui, atendimento. Então, o que eles acabaram usando o mapeamento? Ou seja, para um determinado trabalho específico da ouvidoria, que é o atender uma demanda, eles colocaram 3 grandes processos, ou seja, 3 comportamentos esperados ou entregas que são relacionados a isso.
Ou seja, para você atender a demanda, eu tenho que realizar a triagem das demandas através de consultas a canais de atendimento, identificar o tipo de demanda, processar a demanda, então entender se ela está correta, se tem o conteúdo, qual é a qualidade da resposta, e eventualmente você enviar a resposta dentro do prazo legal. Então, ou seja, são coisas que eles precisam fazer. Então, eu recebo a demanda aqui, tenho que identificar qual é o setor que eu preciso acionar, onde que eu coleto essa informação, e tem que finalizar esse atendimento entregando a informação. Aqui ainda está incipiente, é uma coisa que a gente vai desenvolver, porque essa aqui é a primeira rodada. Mas, por exemplo, as ferramentas de informática que são específicas lá da auditoria, sistemas e normas que regulam a ouvidoria do tribunal, resolução 284, 275, uma lei federal específica para essa linha. Assim, você começa a elencar que conhecimentos técnicos você precisa ter, de ferramentas, de alguma coisa. Em termos de habilidade, essa pessoa tem que saber síntese, tem que saber atender, tem que conseguir se comunicar tanto escrita quanto verbalmente. Em termos de atitude, comunicativo, cortês, atencioso. Então, assim, esse é um primeiro modelo, foi feito isso para diversas áreas, levantando essa linha. Isso aqui a gente está tentando servir de base para o nosso planejamento de capacitação. É claro que a primeira rodada ainda foi feito pequeno, esse é o primeiro contato que os setores estão tendo. Para ano que vem, a gente espera que essas partes de baixo, de conhecimento e habilidade, sejam complementadas pelo próprio setor. Olha, aqui eu sinto que na auditoria ele tem que conhecer determinada ferramenta, ou ele precisa ter um conhecimento de uma outra norma. Isso que seja feito para ser refletido no nosso plano de capacitação. E mais do que isso, a gente também avalia os técnicos. A escala do tribunal não é exatamente essa, mas você acaba tendo que ver duas funções. Uma é se você detém o conhecimento, e a outra é a tua própria experiência que você tem na aplicação. Eu gosto muito dessa escala, essa não é do tribunal, mas ela repete mais ou menos o que algumas empresas usam e o que até a própria medicina usa. Na verdade, ela considera uma fase de desenvolvimento completo, onde pode dizer que você sabe fazer alguma coisa, quando no final você consegue ensinar aquela coisa para alguém. Se você pegar o ensino da medicina, como é que funciona? Primeiros 5 anos, sentado numa cadeira, adquirindo conhecimento. Claro, laboratório, alguma coisa, mas mais conhecimento. Você está pronto então para sair operando a cabeça de alguém? Não. Aí você vai para a residência. Então, e o que você faz na residência? Ou seja, primeiro eu tenho conhecimento e basicamente não tenho experiência. Depois eu já consigo atuar um conceitual e tenho uma experiência limitada, ou seja, laboratório, alguma coisa. Depois eu já posso atuar com assistência, que seria a fase da residência. Ou seja, eu consigo atuar desde que alguém me oriente, olhe, e já tenho alguma coisa. Ou seja, eu consigo atuar em assistência em múltiplas ocasiões, independente somente e atuo independente em situações rotineiras. Tem um ponto que em si é um médico formado, ele já pode atuar sem assistência, então ele já consegue fazer isso sozinho, já tem o conhecimento, né, já repetiu isso várias vezes de forma bem sucedida. E o final da linha, na verdade, é você já... Uhum. Porque esse último da linha, que eu vou falar assim, quando você consegue realmente não só fazer, mas como transmitir, como eu estava falando ontem, você meio que fecha o ciclo, porque você não só tem que ter habilidade, mas você tem que estruturar teu conhecimento de forma que você consiga repassar ele. Ou seja, é uma outra habilidade, ao mesmo tempo que você está transmitindo isso para o outro, mas você organiza, sistematiza esse conhecimento que você já tem prático de uma forma. Eu gosto muito desse ciclo. Realmente, olha, quem consegue chegar aqui no final, ou seja, já consegue fazer isso de forma linha, mas também consegue orientar, liderar outros na execução, seria o último nível. Então é uma maneira de você não só premiar uma acadêmica isolada, mas realmente é o seguinte, você precisa ter a experiência. Né? É muito difícil você ter áreas que da academia você consegue simplesmente executar. Aquela habilidade, atitude, isso vem de você repetir aquilo várias vezes. Então eu gosto dessa escala que, para o mesmo nível, você acaba comparando essas duas linhas. E o que você faz com isso? Na verdade,
você pode estabelecer padrões para cada profissão, para cada cargo, níveis de proficiência separados. Ah, ele deveria ter 5 em tudo? Tudo que ele faz, ele deveria ser excelente, expert e saber ensinar? Na verdade, não. E aquilo que eu falo assim, é muito difícil. Vamos dizer que você tem um setor que, olha, tem 10 tipos de processos aqui dentro, ou 10 procedimentos médicos. Se você tentar ser bom em tudo, você provavelmente não consegue, dado a quantidade. E só de você assim, tentar exercitar todos ao mesmo tempo, em nenhum deles você vai ficar muito bom. Então, geralmente, você consegue ser muito bom em um tópico. O resto, claro, você vai ter uma experiência, conhecer, mas a gente tem que sempre evitar aquele impulso de eu quero ser bom em tudo, todo mundo tem que ser bom em tudo, todo mundo tem que ser especialista. Não. Você pode escalonar e colocar, você pode ter conhecimentos básicos, mas num tópico específico, numa linha específica, é onde eu quero que você avance. E uma coisa que a gente comentou por alto ontem, também cuidado com uma linha, que esse é um pouco que assim, a gente sempre tenta fazer com pessoas. Identifica o gap, preenche o gap e nivela todo mundo. Guardem um pouco dos recursos, mais do que todo mundo chegar no mesmo nível, principalmente para você alavancar talentos. É mais importante você pegar. Porque aqui, teoricamente, se ele já é nível 5, o que você faz com ele? Ah, já vi aqui que você está no nível 5. O que você faz com esse funcionário? Não, assim, você não investe mais. Ah, não, já é nível 5. Tá bom, já ótimo, já chegou no nível que eu quero, acabou. Na verdade, não. Esse que tem o aprender, criar coisas novas. Não pode só fazer a gestão de conhecimento pensando em nivelar todo mundo, não é botar todo no mesmo nível. Geralmente você gasta muito mais dinheiro para pegar o cara que é ruim, né, muito ruim, e trazer para cá, do que pegar esse cara que é 5 e extrapolar a escala. Né? Ou seja, realmente gerar um especialista, gerar novos conhecimentos. Então, assim, cuidado com essa linha, não é só nivelar todo mundo, pense nessa ideia de talento. Pegar o funcionário que tem aqui, você vai se esforçar muito para ele ser ruim. Né? Você vai pegar o cara que é horrível, vai gastar um dinheirão para ele ficar ruim. Né? Às vezes é melhor pegar o talento e jogar aquilo ali para um nível bem maior. Pessoal, projeto, assim, acho que vou fechar aqui, aí fecha o final. Para projetos, eu não vou aprofundar, a gente esse ano vai introduzir aqui o gerenciamento de projetos, mas todo projeto você está introduzindo uma inovação na organização, um novo produto, uma mudança de procedimento. E isso não é uma coisa fácil de fazer. Você precisa controlar tanto aspectos básicos como tempo, custo, recursos humanos para executar isso, quanto controle de resultados, indicadores do processo. Aqui eu estou falando assim, sempre é importante você tirar a foto do antes e depois de cada melhoria dessa. Porque assim, não se iludam. Se vocês vão lá e muda aquele processo do nosso médico ali, que o cara fica 3 meses. Você passa ele para 2 dias. Se você fizer uma pesquisa depois de implantado, e aí, como é que é o serviço de saúde do município? O que vocês vão ter como resposta? Ótimo. Não. Assim, provavelmente, aquilo que eu falei, é móvel. Assim que ele tiver, ele se acostuma e a sensação vai ser sempre ruim. O que a gente acaba tendo que comparar nos nossos projetos são fatores objetivos do antes e depois. Ou seja, o teu projeto tem uma meta específica. Eu quero sair de 2 meses para o cara retornar com o exame pronto para 1 mês e meio. Ou não, eu quero reduzir. Às vezes você nem consegue. Né? Ou seja, às vezes o problema maior não é a ida e vida dele. É a vaga mesmo. Então talvez você resolva o teu problema lá, mas você não resolveu o problema de vaga. Então ele vai continuar só tendo o exame final em 1 mês e meio. Então o teu indicador poderia ser, por exemplo, número de interações, número de viagens que o funcionário teve que ir. Funcionário não, o cidadão. Assim, a foto do antes, a tua meta do projeto, a avaliação após e o controle interno também demanda uma série de informações. Em gerenciamento de projeto, a gente tem uma disciplina que é a gestão de comunicação do projeto, e parece que é só uma questão de divulgação, mas não. É o fluxo de informação dentro dos projetos. Tá? Então, esses 3 pontos aqui vão te dizer mais ou menos os conhecimentos, informações que você precisa para desempenhar o trabalho. Ou seja, agora que a gente já sabe mais ou menos, é claro que está corrido, mas a gente já tem ideia do que precisa, vamos passar a próxima fase, que é adquirir após o almoço. Ok?